Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso podcast exponencial que teve um momento de férias para repaginar, para trazer novas atrações, novidades para vocês. Mas estamos de volta com muita coisa boa, muito conteúdo de qualidade para discutir sobre o digital, da parte da gestão e da parte da tecnologia. Você já nos conhece, meu nome é Marcelo Policarpo, CEO e fundador da Exponência Consultoria. Meu nome é Harold Schutz Neto, CEO e fundador da Metanoia Digital, e hoje nós temos uma surpresa, né, pessoal? A gente entrou de férias aí no podcast no mês de fevereiro, justamente para a gente repensar o formato, trazer mais conteúdos daquilo que vocês estavam buscando, daquilo que vocês traziam de insights para a gente, né? A gente está muito feliz com a audiência, pede que vocês continuem compartilhando aí com seus colegas, porque a gente realmente acredita que esse tema é extremamente relevante para o futuro das organizações, das lideranças, da sociedade como um todo. E aí, trazendo esse modelo inovador, nós temos hoje uma convidada especial, né, muito especial, que é a Sandra Maura. Sandra, se apresenta aí, né? Eu não vou fazer o seu lugar, vai lá, fica à vontade. Olá, gente. Eu sou a Sandra Maura, CEO da Top Mind para os íntimos, né? Uma empresa aí de 18 anos no mercado de tecnologia e transformação digital. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Harold. Assim, um prazer imenso. Espero que esse momento seja um momento de muita troca, muito aprendizado. Estou à disposição. Legal, pessoal. A Sandra não está aqui à toa, né? Além de a Top Mind ter apoiado o projeto desde o início, né? A Sandra é uma executiva de uma empresa super relevante no mercado. Quantos funcionários hoje, Sandra? Mais de 700 funcionários, mais de 200 prestadores de serviços. Um prestador, para a gente, é uma empresa que, por exemplo, em Manaus, no interior de São Paulo, pode atender um chamado de field services ou um pequeno projeto que faz parte da cadeia da Top Mind. Caramba, então olha a dimensão, né? E dentro do mundo que a gente mais está navegando hoje, que é TI. Então, assim, a gente tem buscado trazer aqui, né? E eu falo muito para os meus clientes, né, Marcelo e Sandra, que assim, está na hora do TI deixar de ser aquele TI, né? Tecnologia de informação que é caro para a empresa manter e passar a ser, né, o core digital da empresa, né? Porque quem mais tem conhecimento do que o digital pode fazer são as áreas de TI, né? E o futuro, pessoal, já está meio determinado, né? São empresas digitais. A gente está vendo no Nubank aí, o resultado que eles tiveram aí no final do ano passado, no começo desse ano. A gente está vendo dezenas de outras empresas, fintechs, tudo que é tech aí surgindo, todas têm um viés digital. E é a área de TI que entende do digital dentro das organizações, né? Então, hoje a gente quer conversar com a Sandra não só sobre o que a Top Mind tem visto no mercado, mas também como é ser uma mulher, estar na área de TI, de uma empresa tão grande e assim por diante, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. E a gente quer escutar um pouco ela e daquilo que ela for falando, a gente quer, a nossa curiosidade, trazer um pouco mais para os nossos ouvintes queridos. Sabe, quando vocês dizem, né, uma mulher na área de TI, outro dia até comentava isso, né, eu nunca percebi muito isso, né, de uma mulher na área de TI, né, eu acho que a mulher, ela tem um papel tão importante na sociedade como um todo, né, que na área de TI, claro, talvez cause alguma estranheza, porque é uma área mais de exatas, é uma área mais de cabeças muito estruturadas, né, predominantemente feita por homens, principalmente, eu vou dizer aí, há um tempinho atrás, né, não muito tempo atrás, né. Então, quando eu comento isso, quando eu ouço vocês falando, né, uma mulher na área de TI, de certa maneira, me causa assim, poxa vida, é verdade, mas deveria ser muito natural, né? E esse é um ponto importante que a gente quer exatamente tocar, porque, inclusive, nos episódios anteriores, a gente falou muito de diversidade, sabe, Sandra, da importância desse aspecto. E eu concordo com você, desejamos que falar de mulher na gestão, no cargo executivo, como CEO de uma empresa, não seja mais uma coisa que a gente precisa dizer, mas, infelizmente, você está num lugar onde tantas outras mulheres acabam vivenciando experiência muito diferenciada para ocupar esse lugar. Pensando no feminino, na gestão, o que você acha que é
o mais assim específico que traz o melhor para a gestão numa empresa como a sua? Eu acredito que uma gestão feminina é uma gestão do diálogo, é uma gestão da participação, é uma gestão de não ter barreiras, de não ter muros, escadas, paredes, né? É exatamente uma liderança participativa, né? Que não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem essa coisa de é homem, é mulher. Não, todos têm um papel super importante, né? São papéis complementares. Então, o que eu posso dizer, né, da TopMind em especial, é uma empresa com um DNA muito forte da comunicação, da colaboração, é uma empresa que vai além, né? Nós até temos como um dos nossos valores brilho nos olhos. Quando a gente ouve isso, né, pode parecer muito figurado, mas não, é isso, é você trabalhar, né, servindo, fazendo, propondo, dialogando, conversando, executando. Isso vai além de uma estratégia, de um planejamento simplesmente estruturado para falar de Big Data, para falar de sistemas, para falar de uma plataforma, né? Isso é além, é um estilo, é como que eu poderia dizer, né? Você imprime um DNA. E acho que a mulher tem muito disso, né? Ela acaba sendo muito acolhedora, né? Não tem uma porta fechada, muito pelo contrário, né? Tem uma empresa aberta, tem uma sala aberta, tem um canal de comunicação muito próprio, né? Não significa você não ter objetivos, não significa você não ter desafios, não significa você não ter planejamento, muito pelo contrário. Significa você fazer tudo isso colocando as pessoas no centro. É assim que eu poderia até falar do DNA da TopMind. Por isso que eu gosto muito, dentre 8 valores que nós temos, de falar muito de brilho nos olhos. Pode parecer subjetivo, mas não é. Eu acho que é a palavra que resume muito a liderança de uma mulher, principalmente numa empresa de tecnologia, onde ainda tem bastante homens, é verdade, mas também já tem uma camada bastante importante de mulheres. Eu falo pela Top, nós temos mulheres em todas as áreas da organização, e tudo isso é um complemento para a gente, são visões diferentes e complementares. Muitas organizações, inclusive, elas pensam ser digitais quando elas apenas adquirem uma solução digital. E aí, você está falando, inclusive, como provedora de solução digital, exatamente essa junção cultural da cultura digital. O que você tem observado sobre isso que você acabou de falar e o universo da digitalização e da transformação digital no nosso país, pelo menos? Eu sei que vocês têm soluções em outros lugares do mundo, mas pensando no Brasil, você percebe também essa dicotomia ou você acha que isso já está superado, existe a união da cultura digital na tecnologia digital? O mundo, Marcelo, tem caminhado para a colaboração, né? Eu acho que esse é um tema que vocês já abordaram, já falaram, e esse é um tema que deve ser falado sempre, né? E quando a gente fala de colaboração, a própria palavra já traz a sua força, né? Quando a gente está falando de um mundo digital, é um mundo completamente colaborativo, porque se eu não ouvir, por exemplo, meu cliente lá na ponta e entender quais são as suas necessidades, as suas demandas, como que eu vou fazer um negócio de sucesso, principalmente o digital, né? Que ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser leve, ele tem que estar na mão, tem que estar no desktop, tem que estar acessível a qualquer momento. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas essa é a palavra que me chama bastante atenção, né? As organizações, elas precisam ouvir de ponta a ponta o seu consumidor, o seu colaborador, o seu funcionário que está aqui do lado da mesa, o seu cliente que está em vários cantos do mundo, prestar atenção nos costumes, nos hábitos e ainda navegar, né, pelas gerações. É interessante falar de geração, porque eu estava até pensando, né, falar assim, poxa vida, uma mulher no mundo de tecnologia. Hoje eu acho que eu me preparo, eu tenho 2 filhas e eu me preparo para dizer assim para elas, por que não uma mulher no mundo da tecnologia como em qualquer outro mundo, né?
Eu acho que a gente rompe barreiras quando a gente fala disso, porque a gente traz e consegue negócios exponenciais, negócios diferenciados, quando a gente tem um olhar mais amplo, um olhar para o todo, e não um olhar dicotomizado. Uhum. Não, perfeito. Eu gosto muito desse ponto, Sandra, porque até a gente já abordou aqui, né, um dos conceitos de negócio que eu e o Marcelo somos super fã, é o capitalismo consciente. Ele traz muito essa visão integrada do negócio, né, de cuidar de todos os stakeholders e assim por diante, né, e isso, pessoal, eu sinto assim, né, eu vejo que é muito da liderança feminina, pelo menos as lideranças femininas que eu tive, que eu experimentei na minha vida, já tinham essa percepção muito mais forte do que as lideranças masculinas, que eram muito mais direto ao resultado, né? Pelo menos é a minha vivência, né? Não quer dizer que seja assim em todo lugar, mas a minha vivência me mostra muito mais isso, né? Esse abraçar do feminino, eu acho que é bem interessante, né? E pode falar, Sandra. Eu queria fazer só uma colocação, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar no mundo, né? Então, ser empático, eu acho que é a palavra de ordem, né? Seja no negócio, seja frente a um mundo digital, seja frente a uma solução, seja frente a uma sociedade, né? Eu acho que essa é a palavra, esse é o contexto. Não, perfeito, perfeito. E Sandra, aproveitando que a gente está no tema, né? Como que é o lidar com esse viés, que a gente sabe que existe a mulher na TI, mulher em cargo executivo e assim por diante, em um ambiente que é relativamente dominado por homens, aí, executivos de TI e tal. Como é que é a relação? Você tem, assim, algum caso? Sempre foi muito transparente para você, tranquilo de lidar ou não? Tipo, você teve que brigar pela sua posição? Como é que é isso? Olha, Harold, eu posso te dizer que, como qualquer mulher, eu acho que a gente já nasce brigando. Essa é uma frase que eu quero colocar. Boa. Como executiva da TopMind, não posso dizer que não tenha passado por alguns desafios, mas como todos passam em suas vidas pelos desafios, quando você está numa organização, é natural. Acho que tudo depende de como você encara. Eu sempre fui muito respeitada no mundo de TI. Acho que, de maneira geral, os homens tinham e têm uma admiração por esse papel. Você senta a uma mesa, na maior parte das vezes, você é uma para 5, 6 pessoas ali do sexo masculino. Sempre fui muito respeitada. Acredito que também tudo está muito ligado a como você lida com a situação, né? Eu nunca parei para ficar pensando assim, poxa, eu sou uma mulher na área de TI. Eu sempre pensei, eu sou uma profissional na área de TI, vou fazer da TopMind uma empresa diferente, uma empresa que trabalha com bastante profissionalismo, com bastante responsabilidade, que encanta o seu cliente, e acredito que essa mensagem eu consegui passar ao longo desse tempo aí de TopMind, já são 18 anos, e essa é a minha missão, continuar com ela. Então, sempre foi muito respeitada, de certa forma, até com muita gentileza, daquela do homem abre a porta quando você entra numa sala de reunião, te olha com bastante respeito. Posso te dizer, assim, que sou muito feliz por ter entrado muito nova numa área de TI. Eu comecei aos 17 anos na área de tecnologia, e muito curioso, porque eu vim da área de varejo, e na área de varejo, trabalhava em infraestrutura, não tinha essa de você estar aqui ou estar ali, você tinha que estar em vários lugares, né, provendo disponibilidade, né, provendo que o sucesso do cliente fosse alcançado com uma aquisição na ponta, num ponto de venda. Então, eu me lembro muito que eu trabalhei no Rio durante muito tempo, aos 19 anos eu já morava no Rio, e foi uma fase muito interessante, porque eu saí da Sears aqui em São Paulo, fui transferida para o Bob's, eu tinha 19 anos, e eu morei 1 ano dentro de um hotel com 20 homens, eu era a única mulher. E sempre fui muito respeitada.
E entre uma queda e outra de um sistema, de uma linha de comunicação do Bob's, né? Eu entrava dentro de um carro ali da Telege, a gente ia para o Pitungo, ia para a Barra, ia para a Avenida Brasil, enfim. E aquilo tudo tinha o quê? Um propósito, né? De você atender bem o seu cliente, de você atender bem a sua missão. Então, de certa forma, eu posso te dizer assim, me sinto lisonjeada e muito prestigiada por estar numa área tão masculina, mas ao mesmo tempo sempre fui muito respeitada, muito inserida e, de certa forma, até muito protegida por esses homens. Legal. Sandra, falando um pouco agora talvez de estratégia digital, falando de Brasil, de país, você tocava num tema interessantíssimo, que é da colaboração e da empatia. E aí eu lembrei um pouco da Magalu, da Luísa Trajano, do Frederico, que tem um projeto bastante audacioso, né, de inclusão digital nacional, de fazer um projeto assim. Como é que você está vendo assim, esse redesenho de muitas organizações para o caminho da digitalização? A gente tem aí uma série de temas, né, que a gente poderia ficar aí meses falando, né, supply chain, área médica, a própria área de tecnologia, o varejo. Pensando no tema da inclusão digital organizacional, onde você acha que nós estamos no Brasil? Eu sei que você tem conhecimento do mercado mundial. Onde a gente está e para onde a gente precisa ir para a gente talvez acelerar ou colocar aí o trem nos trilhos, se for essa a metáfora que melhor se enquadre aí. Marcelo e Harold, acredito que nós temos um longo caminho frente à inclusão digital, né? Um longo e um espaço imenso de mercado a ser conquistado. As empresas, naturalmente, para a sobrevivência, elas precisam investir nesse tema. E investir mesmo, precisa sair do papel, precisa sair do bolso e ser materializado. Os negócios mudaram, né? A gente não faz mais negócio como nós fazíamos há 5, 10 anos atrás. Então, a inclusão digital é fundamental numa organização. Nós, TopMind, por exemplo, temos várias soluções que vão muito ao encontro desse tema, né? Pode parecer algo simples, mas, por exemplo, nesse momento de pandemia, uma das nossas soluções é a automação de workspace. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer incluir um colaborador, que ele vá, por exemplo, para a organização, quando tiver que ir, com toda a segurança possível. Então, esse é só um exemplo de uma camada digital, de uma camada de automação, sem contar, assim, na infinidade de possibilidades que existe como negócio. Estava até comentando esses dias, né? Nós temos aí o tema vacina nesse momento. Olha que oportunidade de inclusão digital nós temos de mercado, né? De materializar tudo isso, né? Como que vai se comportar a pandemia daqui para frente? Como que a gente transforma tudo isso em bons negócios para o consumidor, para o usuário, para a gente que está aqui nessa ponta, nessa cadeira, que vai precisar olhar o nosso histórico daqui a 10 anos. Então, tem aí um aspecto muito grande, muito relevante para ser tratado. Você falou de supply chain. É uma área muito interessante, muito curiosa, né? O mercado, acho que nunca passou por um momento tão vertical como está passando, né? Talvez eu não vá no supermercado há muito tempo, o supermercado vem até mim, né? E assim como a maior parte dos brasileiros e das pessoas ao longo do mundo. Então, sim, é uma oportunidade incrível de mercado, inclusive a TopMind está olhando para tudo isso com bons olhos, se assim eu posso dizer. Não sei se respondi o que vocês gostariam, mas é uma visão mais holística do processo do que uma frente específica. Sandra, você está fazendo os nossos olhos brilhar, acho que isso é mais importante. Eu até ia complementar que eu lembro que anos atrás eu fui convidado para assistir uma palestra lá na minha faculdade com 2 grandes empresários, né? Uma de uma mega empresa de telecomunicações, ele era vice-presidente América Latina e tal, e o outro, um cara que era um case da minha faculdade. Ele foi um empreendedor,
lançou um projeto lá na Feira Tecnológica, aí todo mundo gostou, e aí a empresa dele foi crescendo, fez uma parceria com uma empresa de Taiwan, ficou um negócio monstruoso, gigante e tal. E a minha faculdade tinha acabado de abrir o curso de Engenharia da Computação. E aí um jovem pegou e perguntou para ele assim, eu queria saber de você, o que você acha dessa área de tecnologia, TI, a área de tecnologia da informação? Aí ele assim, eu quero fugir disso, porque é a coisa mais cara que tem e a gente quer investir o mínimo. Uhum. Eu nem preciso terminar e dizer para vocês que a empresa dele faliu, né? Com um pouco tempo depois, apesar do tamanho que tinha conquistado, né? E aí é muito louco isso, né? Como um executivo daquele escalão, naquela época, tinha uma visão tão limitada do potencial que o digital poderia trazer para o futuro, né? E realmente eu acho que se a gente tratar o digital como mais a área de TI, não, você não vai ter resultado, né? Olha o exemplo que a Sandra trouxe, né? Poxa, você conseguir cuidar, por causa do digital, você conseguir cuidar da segurança, da saúde, do colaborador, entendeu? Que é só o digital que permite, sabe? Eu acho que isso é fantástico, né? Ter essa visão é fantástica. É o digital associado à informação, né? E não ao dado. Né? Isso é bastante relevante dizer, né? Hoje nós falamos muito em analytics. Falar em analytics é bem interessante, né? Porque eu tenho que falar de informação, eu não posso falar de dados, né? Eu tenho que nomear essa informação. Essa informação tem um nome, um sobrenome, um CPF, um endereço. Se é uma mercadoria, tem uma cor, uma validade, né? E tudo isso no digital é possível. Trabalhar nas camadas estratégicas, é possível trabalhar no produto, é possível trabalhar numa boa oferta, graças à tecnologia. E o Brasil está aí por receber o 5G, então a gente cada vez mais tem acesso à tecnologia. Ou seja, é possível muita coisa no mundo digital. É possível negócios inovadores no digital. É possível negócios surpreendentes no digital. E talvez o ponto que seja bem interessante, pelo menos para mim, né, é pensar o digital não como uma forma simplesmente de monetização, né, de trazer recurso para si. Eu vejo você falando muito isso, e a gente falou isso em alguns episódios, né, Harold, quando a gente falava da digitalização, da cultura, e a gente trazia o propósito acima do lucro, né, Sim. E o lucro como consequência de todo esse processo, e a gente vê exatamente isso, e por isso a gente é parceiro da Top Mind, né, não é apenas por ser parceiro, a gente é parceiro de quem tem valores e visões muito parecidas com as da gente. E quando a gente começa a pensar a digitalização como uma forma incrível de gerar solução, de gerar serviço, você falou um caso incrível, né, da pandemia e da vacina, e a gente não sabe, mas muito provavelmente, pelo menos alguns falam, a gente terá uma outra pandemia. A gente espera que demore bastante, mas pode ser que aconteça. Quando acontecer, né, como o digital vai dar conta desses elementos todos, né? E aí, eu olhando um pouco, o Harold trouxe, inclusive, uma vez, um programa que vocês têm, do Top Mais Próximo, né, que é essa coisa super inclusiva. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ampla disso tudo, né? Qual que é o legado da Top Mind nesse mundo? E o legado da Sandra? Poxa, Marcelo, que pergunta profunda, né? Que pergunta profunda. Assim que a gente volta das férias, assim, animadíssimo a mergulhar. Tô vendo, tô percebendo. Eu gosto muito de falar do Top Mais Próximo, é um projeto assim que a gente tem muito orgulho. É um projeto que está no ar há 6 anos. Eu me lembro quando ele nasceu, quando ele foi concebido, parecia uma viagem, né? Falava assim, nossa, mas como assim? Como que você vai dar vazão a um projeto desse, de passar conteúdo com uma rede de voluntários, com pessoas engajadas? Quais são esses conteúdos? E nós estávamos ali no auge da crise econômica do país, muita gente desempregada. Cada dia o noticiário trazia uma informação mais dura que a outra. E eu me lembro que nessa época eu estive na Suíça. E
passeando, andando ali pela Suíça, né, no transporte público, me chocou muito, porque eu passei, acho que uns 6, 8 dias na Suíça, e eu via o mesmo morador de rua todos os dias, mas só ele. Aí eu dizia assim, poxa vida, caramba, né? Tem um mundo diferente aí fora, né? E o que nós, Top Mind, podemos fazer para melhorar esse mundo, né? Eu já estou indo lá para o legado, né? Uhum. Eu dizia assim, poxa, vamos fazer o nosso melhor e não importa o quanto, né? Se uma família, uma pessoa, nós tocarmos, já valeu. E quando foi em julho desse mesmo ano, há 5, 6 anos atrás, colocamos o Top Mais Próximo no ar, cerca de 80 voluntários participando do projeto. O projeto começou presencial, nós tínhamos em torno de 70 pessoas semanais dentro de uma das salas da Top Mind. E foi incrível, porque a gente começou a abordar assuntos completamente digitais. E aí é interessante que vai muito ao encontro do que a gente está dizendo aqui. Caramba, hoje como que eu procuro um emprego? Eu procuro um emprego, eu vou lá no LinkedIn, me cadastro, vou numa rede de relacionamento, coloco o meu currículo, enfim. E a gente começou a falar assim, poxa, mas nós estamos preparados para fazer isso? Como que um candidato que está fora do mercado vai fazer isso? Então, a gente começou com esse apoio desde muito básico, preparar um currículo, fazer uma publicação a uma posição no LinkedIn ou em outra rede ou em outro site, e aí vieram os vários conteúdos, né? Passamos por certificações de ITIL, passamos por inúmeros conteúdos, palestrantes bastante importantes, todos são, claro, todos são, mas com uma agenda bastante apertada, como a Mi Klink, que esteve conosco por 2 vezes, passou a manhã inteira conosco. Então, o nosso legado, Marcelo e Harold, eu penso que é fazer algo diferente para o mundo, fazer algo diferente para as pessoas. O meu, Sandra, é me tornar e deixar o mundo melhor, sabe? A gente aprende todos os dias. O Top Mais Próximo para Top Mind é uma ação, assim, eu posso dizer para vocês que incrível. 100% vem do esforço dos nossos palestrantes, subsidiado 100% pela empresa, pela organização, e dando oportunidade para as pessoas se recolocarem. Hoje nós publicamos em torno de 100 posições por dia para as pessoas que estão buscando recolocação. Acredito que isso deve ter algum valor, e se eu posso chamar de legado, é fazer um mundo um pouco diferente, um pouco melhor. Esse eu acredito que é o nosso objetivo maior. Incrível, né? É aí que a gente vê, Marcelo e ouvintes, né? Quando a gente fala essa história do ESG, do propósito na organização e assim por diante, eu acho que não é à toa, sabe? Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que já tem um tempo do Valor Econômico falando sobre como aquele texto do Friedman era importante, que as empresas têm que buscar o lucro de todo jeito, porque senão, sem lucro, não tem mais ninguém, não sei o que e tal. E para mim, cada vez faz menos sentido, entendeu? Pelo menos é a minha percepção. Quando eu ouço um CEO de uma empresa de sucesso, que já impactou, que além de fomentar aí 200 parceiros e prestadores de serviço, 700 pessoas, mais, sei lá, 10 mil recolocados no mercado, eu vejo que é possível a empresa ir muito mais longe do que só gerar lucro para o acionista, né? O lucro é uma consequência de várias ações, né, Harold e Marcelo? Uma empresa sem propósito, principalmente no mundo de hoje, ela está morta. Essa é a nossa visão, simples assim. Ao passo que, se você tem um propósito, o lucro, com certeza, ele chega. Você constrói uma rede sólida baseada na parceria, na cumplicidade, na confiança. As relações sólidas, elas são pautadas por esses pilares. Exatamente, eu estava no almoço agora, a gente falava sobre isso, né, sobre a importância de conexões entre pessoas que se acreditam no valor das outras, mas que também não se baseia apenas nisso, né, porque tem o outro lado da moeda, que pessoas, eu vou só
me relacionar usando o sistema para ser um elemento de predação desse sistema, mas não colaboração, né? E aí, quando a gente vê pessoas com valores e relacionamentos fortes, de longo prazo, e com altíssimo nível de profissionalismo, também entregando valor para toda a cadeia, né, de stakeholders, aí a gente realmente tem essa construção que a gente pretende para esse mundo, né? E é muito legal isso, né? Porque a gente vai vendo cada ano que passa, por mais que a gente vê algumas tragédias e algumas incoerências em outros contextos da nossa sociedade, a gente vê pessoas de muito bom coração, de boas intenções, para não fazerem apenas para si, para o seu negócio, né? Que também é importante, logicamente, mas para trazer um impacto fundamental. E aí, muito bacana, aí, ouvintes, Sandra, Harold, isso tem tudo a ver com digital, isso tem tudo a ver com o futuro, isso tem tudo a ver com abundância, isso tem tudo a ver com exponencialidade, né? E é isso que é legal, né? A transformação desse mundo segmentário, departamentalizado, sexista, né? Onde o lugar de homem aqui, lugar de mulher aqui, mas de uma configuração holística da sociedade e do mundo, né? Esse é o mundo que a gente também está construindo para que nossos filhos, netos e bisnetos vejam. Eu acho que a gente está chegando no final, né, Harold? Podíamos ficar até amanhã. Eu ficaria horas aqui. Eu tenho uma curiosidade, né, Marcelo? Como eu puxo mais para esse lado aí, a Sandra falou que está muito de olho na supply chain e tudo mais, é uma área que está chamando a atenção aí da Top Mind, mas eu queria saber um pouco mais do ponto de vista tecnológico, Sandra. Quais são as tecnologias que têm brilhado o olho de vocês aí, ou têm tido demanda dos clientes de vocês e assim por diante? Harold, o mundo hoje não pode deixar de falar de RPA, não pode falar de automação como um todo e as suas tecnologias em volta, né? A TopMind vem fechando parcerias importantes nesse segmento, inteligência artificial, mais do que nunca. Eu acho que saiu de uma prateleira, né, daquilo que a gente só lia, e hoje já está na nossa vida, e a TopMind não é diferente disso. Tem colocado no seu portfólio todas essas tecnologias para ajudar os nossos clientes a se transformarem também, a se tornarem cada vez mais digitais, cada vez mais antenados e cada vez mais, por que não, né, tecnológico, porque a tecnologia é um meio relevante para a transformação do negócio. Sim, legal, legal. Marcelo, deixo para você aí o fechamento, então. E eu jogo para Sandra. Sandra, suas considerações finais. E, assim, eu já faço votos de que essa nossa parceria, essa nossa comunhão de trabalho tenha vida longa, que, assim como nós, possamos trazer algo importante para a sociedade, para a TopMind, que a gente tem sempre essa reciprocidade de oferta de valor. O que você diria para os nossos ouvintes que escutaram algumas vezes falar de Sandra, TopMind, agora está aqui com a sua voz? Quais são as suas últimas palavras nesse podcast? Bom, primeiro quero agradecer por esse espaço, esse momento, um prazer imenso, vocês são incríveis, parceiros, assim, para a TopMind, extremamente valiosos, uma parceria que acho que transcende, né, como a gente até comentou aqui, né, eu falo isso para o Harold sempre, nossa, eu estou com saudade de você. Eu queria dizer aqui para os nossos ouvintes, assim, sabe, saia da sua zona de conforto, cocrie, faça, pesquise, leia. A gente tem um universo hoje tão incrível de informação, né? Se permita, conheça, saia, pense fora da caixa. Acho que é essa a mensagem que eu quero dizer. E não tenha medo de falar, né? Eu comentei lá atrás da colaboração. Às vezes uma palavra é um sistema de colaboração, às vezes uma crítica, uma sugestão, uma opinião é uma colaboração. Então, para a gente que é um funcionário, para a gente que é uma empresa, para a gente que está do outro lado e também vai receber um serviço, que a gente seja ouvinte, que a gente seja colaborativo para um mundo melhor, para negócios melhores. E quando eu falo de negócios melhores, não são apenas os negócios financeiramente bons, mas aquele também que inclui
aquele que traz o usuário, traz o consumidor para um conforto, para um aconchego, para uma, diria assim, né, para uma camada de pertencimento. É isso que eu gostaria de deixar, essa palavra aqui, pertencimento. Maravilha. Show. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, obrigado especial pela Sandra, pelo tempo dela para essa gravação. Obrigado pela parceria da Top Mind nesse tempo todo conosco, aí, de ter acreditado no projeto. Marcelo, até a próxima semana. Voltamos de férias e não percam muita coisa legal nessa nova temporada do Podcast Exponencial. Até mais, gente. Até, boa tarde.